No Arquivo A de hoje, a gente quer descobrir junto com você aí de casa um pouco mais sobre o mundo das histórias em quadrinhos. Por que será que depois de mais de um século de inventado, continua conquistando crianças, adolescentes, jovens e adultos do mundo inteiro? Vamos passear pelo programa de hoje e descobrir muito mais sobre o encanto das histórias em quadrinhos. Há discussão quanto ao nascimento da história em quadrinho, mas a maioria dos autores parece concordar que a arte nasceu nos Estados Unidos. Foi lá que os padrões das atuais HQs se fixaram para ganharem o mundo. E uma das coisas que mais encanta são as onomatopeias para traduzir os exemplos de sons. Puff! Pequenas estrelas indicam tontura. Linhas separam um quadro do outro e indicam a evolução do tempo. Quando jornais e revistas tornaram-se populares, a partir da virada do século XIX para o XX, a história em quadrinho tornou-se conhecida em todo o mundo. Os quadrinhos receberam diferentes nomes nos diversos países. Nos Estados Unidos, comics, pois as primeiras historinhas eram de humor. Na Itália, fumetti. Na Espanha, tebeu. No Brasil, Adolfo Aizen e Roberto Marinho são os maiores responsáveis pela chegada das histórias em quadrinhos. Aizen lançou em 1934 o Suplemento Juvenil, porta de entrada no país dos heróis de aventuras. Flash Gordon, Jim das Selvas, Buck Rogers, Mandrake e Tarzan. Por aqui, o principal responsável pela popularização é Angelo Agostini, que já fazia as primeiras publicações no fim do século XIX. Para entender um pouco mais sobre esse fenômeno, nós fomos ouvir um dos maiores estudiosos do assunto. Isso há mais de 30 anos, o professor da USP, Valdomiro Vergueiro. O Brasil ele vai conhecer os quadrinhos, primeiramente a partir do humor gráfico, né? Então você vai ter já no século XIX, né, em 1869, você tem uma produção de humor gráfico muito grande na época do Império, né, e nessa época tem vários autores que vão fazer histórias ilustradas em sequência, que são muito próximas do que a gente chamaria de histórias em quadrinhos. Então se destaca nesse período um sujeito chamado Angelo Agostini, que era um italiano que veio para o Brasil e que vai publicar muito humor gráfico, muita sátira política nos jornais. E vai fazer várias histórias em sequência, que a gente chama de as primeiras histórias em quadrinhos do mundo. Né? Alguns autores até dizem que o Angelo Agostini é o criador das histórias em quadrinhos. Isso é discutível, mas ele tem alguma coisa já parecida com as histórias em quadrinhos. E a partir daí há uma aproximação do leitor com a narrativa gráfica. As revistas em quadrinhos ou revistinhas receberam o diminutivo por causa do formato reduzido a partir dos anos 50 e do público-alvo, crianças e adolescentes. O termo gibi, como muitos preferem chamar hoje, nasceu do título de uma famosa revista semanal lançada por Roberto Marinho em 1939. Eles vêm para as publicações brasileiras. Primeiro são publicados nos jornais brasileiros e em 1934 tem uma primeira publicação que é muito semelhante aos suplementos de jornais norte-americanos, que se chamava Suplemento Juvenil. E esse Suplemento Juvenil vai trazer os principais personagens norte-americanos, Flash Gordon, Mandrake, Fantasma, Brick Bradford, todos os grandes, né, daquela época que a gente chama a Idade de Ouro. E com isso você vai criando o que a gente chama de uma cultura de quadrinhos no Brasil. Ao longo da história, alguns políticos brasileiros eram contra as revistinhas em quadrinhos e até pediram censura urgente aos gibis. Outros consideravam os gibis bastante educativos. O grande sociólogo Gilberto Freire, por exemplo, queria uma versão da Constituição em quadrinhos. Uma linguagem muito fácil de ser desenvolvida, então, e muito fácil de ser adaptada para outras mídias. Então você tem a relação dos quadrinhos com as novas mídias, ela é muito grande. Então hoje em dia a gente vive
no que nós chamamos de convergência de mídias, né? Então, uma mídia não está mais isolada. Antes a gente tinha 40, 50 anos, a gente falava em a mídia, história em quadrinhos, a mídia cinema, a mídia televisão. Hoje em dia, todos eles estão relacionados. Então, há um grande sistema midiático que abrange todos eles. Então, o que é produzido em quadrinhos vai depois se transformar numa minissérie, vai depois se transformar num jogo de computador, vai se transformar numa mega produção cinematográfica, vai se transformar num livro de literatura e depois vai voltar para os quadrinhos de novo. E esse mundo foi crescendo e se desenvolvendo. Gibi, quadrinhos e mangá. A maioria das pessoas acha que é tudo igual, mas existe grandes diferenças, você sabia? HQ é uma abreviatura de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos é um gênero, a gente pode dizer que é um gênero, um supergênero, que é onde se enquadram vários tipos de produtos que são ligados a essa linguagem. História em quadrinho vai surgir primeiro nos jornais como tira, né, como página dominical, depois como tira. Depois, alguns anos depois, vai surgir a revista de histórias em quadrinhos. Então, essa revista de histórias em quadrinhos, que no Brasil se chamou Gibi. E se chamou Gibi por quê? Porque tinha uma revista que foi criada em 1939 que tinha esse nome, Gibi. E ela era tão popular que acabou dando o nome para todas as revistas de histórias em quadrinhos. Então, qualquer revista, fosse qual fosse, se chamava Gibi. Isso é bem na minha geração, né? Então, qualquer revista, eu vou lá na banca comprar um gibi. Esse é o Gibi, né? Então, a revista Histórias em Quadrinhos, que nos Estados Unidos, por exemplo, chama Comic Book. Então, Gibi é isso, é uma revista. Normalmente, atualmente, as pessoas já têm, essas novas gerações, não gostam da palavra Gibi, acham pejorativo, então, porque acham que Gibi é para infantil. Então, ficou até a ideia gibizinho para a revista menor, de menor tamanho, que vamos dizer, normalmente direcionada para as crianças. As histórias em quadrinhos são uma paixão. Muitas vezes começa ainda na infância, mas que continua na vida adulta. Eu vim aqui em Lorena, na casa do Eliabe. Ele é, sim, um apaixonado por quadrinhos e começou a colecionar. Mesmo de mudança de casa, né? Ele separou aqui alguns exemplares e vai mostrar um pouco, compartilhar um pouco pra gente da história que para você é uma verdadeira paixão, né, Eliabe? É isso mesmo, Eduardo. Acho que não teria como definir de maneira melhor. Essa paixão que começou com um simples hábito de leitura na infância, né? E foi se tornando o que é hoje. Eu não me imagino não sendo um colecionador, apesar da coleção ainda estar no começo, né? É uma coisa que eu com certeza pretendo desenvolver, né? Quem sabe até ter aí como herança passar adiante, né, para os meus filhos e, enfim, espero muito que eles tenham o mesmo hábito que eu. E apesar da mudança, eu realmente trouxe alguns exemplares para a gente dar uma olhadinha. Para o Eliabe, a leitura de quadrinhos despertou um lugar mágico? Começou com entretenimento, depois, durante uma fase, eles se tornaram quase que o meu refúgio. Então, passava um dia ruim, tinha alguma situação ruim acontecendo, eu me refugiava nos quadrinhos, eles me ajudavam muito em tempos difíceis, né? Eram a minha fuga, digamos assim, mas também eram a minha inspiração, porque eu via ali, né, heróis que eu tanto admirava passando por dificuldades tão enormes, né, tão gigantes. Isso, de certa forma, me dava força para enfrentar as minhas dificuldades aqui também. É uma paixão antiga. Eu comecei o meu primeiro contato com quadrinhos, né, foi com os gibis da Turma da Mônica. Eu tinha de 6 para 7 anos. Ele já comecei a consumir, né, esse tipo de formato, né? Me apaixonei por ele, mas só foi virar mesmo uma coleção, um hobby, assim, uma coisa um pouco mais regrada, digamos assim, faz 4 anos, né? Eu escolhi super-heróis para começar a minha coleção. Foi um tema que eu sempre gostei muito, né, desde criança, também por conta dos desenhos, né? Mas os filmes da Marvel foi o pontapé inicial. E claro que todo mundo tem um super-herói favorito. O meu super-herói favorito é um que é pouco conhecido, inclusive, que é o Monstro do Pântano. Ele já me atraiu pela estranheza, né? Você vê o nome dele, você não imagina que herói ele seja, mas a história dele é muito profunda. A HQ dele, né? Ela trabalha temas
muito filosóficos, muito sensíveis, né, com questões existenciais. E esse tipo de pensamento sempre me atraiu muito, então eu encontrei nessa HQ uma referência de algo que eu já gostava. Eu sempre gostei muito de coisas em que eu pudesse tocar, né? Eu gosto muito dessa sensação de você pegar um quadrinho novo, ou antigo mesmo, né? E você vê a história que ele conta além das páginas. E todo colecionador também tem o seu xodó, aquele item mais raro. Essa edição de Homem-Aranha, ela é de 1972, de uma editora que não existe mais, a Ebal. Ela é o quadrinho mais antigo que eu tenho, mesmo antes dos quadrinhos serem coloridos, então as páginas são em preto e branco. E esse é especial porque eu ganhei de um irmão do coração, um amigo que eu tenho há muito tempo. Ele tinha recebido esse quadrinho do tio dele, que também era uma pessoa muito próxima e também colecionava. Então ele herdou do tio dele e depois me deu como presente, então é muito significativo para mim. Agora, Eliabe, eu quero te convidar para conhecer também a história de uma pessoa que, assim como você, desde criança, que coleciona quadrinhos, mas que resolveu levar isso para a vida também como uma profissão. A gente vai agora até a cidade de São José dos Campos conhecer uma história muito bacana de alguém que, de colecionador, passou a ser também um roteirista. Ele pensa, escreve, revisa, cria novos personagens. Suas histórias atravessam fronteiras. Já esteve em 3 lados dentro desse mundo: colecionador, roteirista e até mesmo personagem. Tem uma história que eu saí numa revista do Homem-Aranha, olha aqui, no tempo. Essa foto que está aqui, depois saiu aqui, olha aqui, ó. Depois de um tempo, olha aqui, o pessoal, o desenhista que desenhava o Homem-Aranha, era um amigo, ele é brasileiro até, era um amigo conhecido, e ele usou tanto a mim, quanto o outro rapaz aqui, que é o Marcos, que é um artista plástico aqui de São José dos Campos, ele usou para colocar a gente no quadrinho do Homem-Aranha. E aí saiu, tem na página original, que é essa aí que você está vendo, que saiu nos Estados Unidos. Isso aqui sou eu na época, você vê como é que eu tava. E aqui, quando saiu no Brasil, anos depois. Aos 7 anos, o Fabrício já era considerado um leitor crítico. Enviava cartas aos estúdios, questionava histórias, opinava aos editores, aprendeu inglês sozinho, para poder se aprofundar mais nas questões. Sempre fui colecionador. Eu tive um pai que fez as minhas vontades. E acho que para deixar quieto o menino de fim de semana, ele virava para mim e falou: vou na banca de jornal. Só que ele criou um monstrinho, né? Tudo bem que ele não me dava muitas revistas na época. No fim de semana vinha uma, no máximo 2. Mas aí, quando tava mais velho, era um tal de atrapalhar meu pai. Preciso comprar revista que saiu, coisa e tal. E aí virou esse monstrinho, né? Colecionador ávido de realmente ler, de gostar, de fazer as pilhinhas, de cuidar das pilhas. O mais legal de colecionar é cuidar das pilhas, né? E comprando tudo, principalmente super-herói. Eu li muito Disney quando criança, aí quando você chega adolescente, a resposta está nos super-heróis, né? Eu fui ler super-herói. À medida em que o tempo passou, ainda nos anos 1990, Fabrício começou a frequentar eventos, conhecer outros leitores, colecionadores e até mesmo roteiristas norte-americanos. O intercâmbio de amizades proporcionou os primeiros contatos profissionais e daí para frente nunca mais parou. Em que momento surgiu a sua primeira oportunidade de fato, colocar uma história sua no papel e você dizer: nossa, isso aqui eu consegui, eu escrevi? Na verdade foi essa revista que foi publicada em 96, o Soulless War, que a brincadeira aqui era a dicotomia entre ele ser um cavaleiro medieval que acordou nos Estados Unidos, vindo da Inglaterra numa exposição, ele tinha sido achado num sarcófago, então ele foi levado da Inglaterra para os Estados Unidos numa exposição e acorda nos Estados Unidos e sai por aí, falou: deixa eu ver o que está acontecendo, e começa a se deparar com um mundo que está completamente alterado, que ele não tem ciência e ele também não tem ciência da situação dele, corporal, né? E ele faz amizade com um menino que acha que ele foi num show de rock, passou por um show de rock, o menino achou que ele estava com a banda, grudou nele, falou: isso é da parte de efeitos especiais e tal, e levou ele para casa. E eu conversei com um editor nos Estados Unidos, apresentado por amigos em comum,
E esse editor falou, gostei da sua história, vamos publicar numa editora independente, pequenininha, durou poucos números. Naquele tempo era todo feito em preto e branco, coisa e tal. Mas foi o primeiro passo, porque o que acontece? Quando você publica, você deixa de ser o amador para ser o profissional. E aí eles reconhecem, né? E aí o campo abre. Essa primeira história que você fez te levou até aonde? Para quem você trabalhou? Com quais personagens? Como tem sido essa trajetória até o momento? Depois eu trabalhei com material... Sempre com outros brasileiros, porque daí eles me perguntam, você não conhece outras pessoas aí que possam fazer a arte ou coisa e tal? E aí você acaba, nicho, né? Você acaba conhecendo um ou outro. Aí você pergunta, tô com uma situação assim, tem coisas que tem valores fechados, tem outros trabalhos que eles têm valores já determinados, eu consigo pagar tanto para arte, tanto para cor. E aí você começa a chamar o pessoal, eu consegui tal coisa, vamos tentar fazer? Às vezes funciona bem, às vezes não funciona. Mas trabalhei para Disney, trabalhei para Marvel, trabalhei para DC, para Avatar, hoje tô com a Scout Comics. Eu trabalhei com onde tem quadrinho. Tá precisando de um Fabrício, o Fabrício vai. Trabalhar sempre foi um interesse. Que fosse se tornar profissional, fico feliz. Não foi uma ideia totalmente planejada, né? Mas que deu resultados. Foi acontecendo. E aí é a diferença de você ter um trabalho e você ter uma carreira. O trabalho você entra, você tem horário, você entra, você sai. Isso é uma carreira. Eu fui levado por isso e para isso, e isso vem comigo ao longo de anos, porque é meu. De aprender a ler, quando eu era pequenininho, eu já folheava as revistas, os gibis, principalmente da Turma da Mônica. E eu acredito que é assim com muitos brasileiros. Eu vou convidar você que está aí em casa agora para visitar um lugar que vai despertar muita nostalgia em muitos corações. Vem comigo! Se você é brasileiro, não tem como falar em quadrinhos sem pensar na Turma da Mônica e no Maurício de Souza Produções. A gente veio até São Paulo para conhecer os estúdios do Maurício de Souza e mostrar quais são os bastidores da produção das revistinhas, dos gibis da Turma da Mônica. Vamos lá comigo. Bom, ano passado nós produzimos 96 revistas inéditas, só as revistas inéditas. Mônica Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, revista Turma da Mônica Clássica, revista Turma da Mônica Jovem e revista Turma da Mônica Geração 12, somente as inéditas, mais 59 almanacs de republicação. A gente até brinca que o estúdio de arte ele é o coração da empresa, né? E se fosse um polvo, o Maurício como o centro, né? E cada braço é um tentáculo trabalhando de maneira sincrônica. Nós temos mais de 100 colaboradores no estúdio. Eu diria que indiretamente mais de 150, porque nós temos alguns freelancers que trabalham para casa. Ou foram colaboradores durante muitos anos e hoje são freelancer, ou ficaram como freelancer durante a vida inteira, mas que têm relação a 30, 40 anos de trabalho. Então, é realmente tudo muito sincrônico. Nós temos um cronograma enorme de publicação e uma série de lideranças, né, em nível de gestão que precisam auxiliar os artistas para que eles façam o que eles têm que fazer, que é encantar e criar novas narrativas. E todo esse processo é complexo. Tudo começa pelo roteiro e planejamento editorial, que visam escrever histórias que, por exemplo, comemoram algum aniversário importante ou temáticas e festividades que estão no calendário dos brasileiros. Marcos importantes precisam ser lembrados, cumpridos.
Também existe as janelas de oportunidade, onde o próprio roteirista sugere histórias e temas que são encaminhados para aprovação. Na linha jovem, um comitê de conteúdo discute temas, desenvolve sinopse e argumento, até chegar na produção, que envolve o desenho e a cor. Os artistas dominam o traço do Maurício. Anos de trabalho garantem uma excelência de resultados. As histórias são, depois que o roteiro é aprovado, ela é desenhada, o desenho ele também é aprovado. E aí, quando a gente fala de roteiro, voltando um pouco, roteiro, o que é aprovado? A moral da história, né? Qual que é a mensagem que essa história tem, tematicamente do que ela trata, o ritmo dessa história, se ela tem um bom ritmo, se ela é engraçada, quais são os personagens envolvidos, se a questão psicológica do personagem tá bem ajustada, se o perfil psicológico do personagem aparece, se os traços comportamentais do Cebolinha estão claros, da Mônica, qual que é a relação entre eles, quais os conflitos que ocorrem, qual que é a relação deles com o meio. Tudo isso é muito importante para a questão narrativa da estrutura. Depois que essa história é aprovada, vai para o desenho. No desenho, os critérios de aprovação são o estilo mauriciano, o model, né, o código visual do personagem, layout, diagramação, ritmo, ação, né? E se o desenhista consegue elevar a qualidade daquele roteiro. É um trabalho extremamente coletivo que a gente faz, cada um fazendo sua parte. O Maurício é tipo o relojoeiro que vai ali, né? Cada pecinha do relógio, cada um. Ali tem o roteiro, tem o desenho, tem a arte final, tem a cor. Tudo tá ali e o Maurício vai, né, sendo a pessoa que vai tá ali olhando toda a qualidade desse trabalho no final. Ele tem vida própria na hora que ele entra na história. Você já conhece como é que ele é e ele parece que ele toma vida na hora que você escreve, né? Então você já sabe qual que é a piadinha que você pode colocar para ele, para outro personagem. Outra coisa que é interessante de dizer é que não existe um roteirista de um personagem. Ah, você vai fazer só Cebolinha, você vai fazer só Cascão. Não. Você, sendo roteirista da Turma da Mônica, você tem que estar apto a fazer todos os personagens. O Horácio a gente não se atreve tanto porque isso é um xodó do Maurício, né? E toda essa vida, toda essa arte da Turma da Mônica também chegou até Aparecida. O nosso Maurício de Souza também levou a Turma da Mônica para conhecer o Santuário Nacional e outros espaços sagrados da Igreja Católica. Isso a gente vai conferir agora. Turma da Mônica visita Aparecida. Turma da Mônica visita Trindade. Turma da Mônica vai ao Círio de Nazaré. E Turma da Mônica visita o Papa. Essa parceria com a editora Santuário passou pela cabeça e pelas mãos do missionário redentorista Padre Ferdinando Mancilio. Escritor experiente de dezenas de livros, também passou pela experiência de escrever para um gênero diferente. A experiência primeiro foi tentar projetar, pelo menos na ideia, o que fazer. Depois a gente colocou num papel, rapidamente, né, digamos numa página, os passos a serem dados, com a história e com os personagens. Mas é interessante, porque a personalidade de cada um acaba influenciando você, né? Você falar do Cascão à beira do Rio Paraíba, né? Então a primeira ideia que vem, a água é o terrível para ele, né? Primeiro a gente pensar como que eu vou começar, como que eu vou desenvolver e como que eu vou terminar. Para a editora Santuário foi uma experiência muito importante levar este tipo de publicação aos pequeninos. Padre Fábio cuida da parte editorial e reforça que é muito importante variar os gêneros literários para atender os diferentes públicos. A gente tem sempre essa atenção em alcançar os diversos públicos, as diversas faixas etárias, as diversas realidades. Assim como nós publicamos para os adultos, para os mais idosos, nós publicamos também para os jovens, para as crianças. Então, o conteúdo especificamente das publicações com Maurício de Souza, que é este gênero mais de quadrinhos, ele é também uma maneira de diversificar a forma. O conteúdo é o mesmo, né? Para nós, editora Santuário, o nosso conteúdo é o conteúdo evangelizador, cristão, é o anúncio da palavra.
mas a forma ela pode diversificar, né? Assim como nós temos também aí outros meios que comunicam a palavra de Deus, o digital, o televisivo, o radiofônico, também no impresso a gente tem vários formatos e o quadrinho é um formato diferenciado que favorece, sobretudo, chegar a este público, jovens e crianças. Oferecer às crianças e aos jovens esse conhecimento sobre estas experiências religiosas de fé do nosso povo brasileiro. Aqui na editora Santuário, para deixar tudo pronto até chegar ao nosso leitor, também é preciso muita preparação. O primeiro passo foi o roteiro, né? O padre Ferdinando escreveu uma história da Turma da Mônica visitando a Aparecida, né? E com essa história em mãos, eles lá no estúdio, vamos dizer assim, decuparam esse texto em páginas, né? Por exemplo, um livro de 32 páginas, esse aqui 48 páginas, e distribuíram esse texto nas páginas e foram feitas as ilustrações. Faz-se um rascunho, né? Esse rascunho é aprovado pela direção. Aí, a partir desse rascunho, o que é o rascunho? É uma pré-diagramação rabiscada à mão mesmo. Então, para definir onde vai o texto, onde vai as imagens, né? Tudo certinho. Aí você dá feito uma revisão, está tudo certo. Aí sim parte para a ilustração. É tirado uma print, a gente chama de print, né? Que é uma cópia do material que está no computador. Aí é feita uma nova revisão de texto. A partir da revisão, às vezes vai uma vez, 2 vezes para a revisão, volta, confere as emendas, se foi tudo aplicado, está tudo certinho. É feito um estudo de capa, né? Com o estudo de capa, geralmente umas 2, 3 versões, aí se aprova a capa, é colorizada a capa, finalizada a capa também. Quando aqui na editora define-se o tamanho da lombada, quanto vai ter lombado o livro, que no caso desse aqui que é uma lombada quadrada. Aí esse arquivo é preparado, vai fechado um arquivo, né, um PDF, e esse PDF é enviado para o nosso CTP aqui, que é onde faz a imposição das páginas, ou seja, coloca as páginas na sequência, de modo que seja impresso aberto e quando dobrado elas fiquem certinhos na sequência. Aliás, essa preparação também foi muito simbólica para a equipe lá do Maurício de Souza. O meu trabalho consiste em interpretar o roteiro que eu recebo. O roteiro já aprovado, já lido pelo Maurício, da Marina, né? E a partir dali eu vou interpretar as expressões dos bonecos, completar cenário, enfim, criar o visual que o leitor vai ver, né? E com a minha visão de expressões, de as situações, né? E o grande desafio realmente é fazer o novo com os mesmos personagens sempre, né? Esse é o grande desafio para manter o interesse do leitor, né? A gente procura, às vezes, expressões diferentes, uma situação, um ângulo diferente, para sempre chamar a atenção, né, do leitor. Né? A gente faz uma leitura aqui para ver se ele se encaixa, né, na linguagem da Turma da Mônica, na linguagem do Maurício. Então, o nosso editor, no caso, o Sidney Guzman, ele faz essa leitura para poder ver se está tudo certinho. Se o jeito que o autor colocou, por exemplo, a Mônica falando, se ele condiz com o jeito que a Mônica fala, com a atitude da Mônica, com a atitude do Cebolinha, com a atitude do Chico Bento. Então essa é a nossa função nesse momento do projeto. Eu já tinha ido até a Aparecida, mas quando a gente começou esse projeto, eu pude fazer, eu e a equipe, né, nós fizemos uma imersão dentro do santuário, né? E a gente conheceu vários ambientes e tal, porque a gente ia retratar isso, né, no livro, nós retratamos isso no livro. Então, para mim foi fantástico, como eu falei, eu conheci o santuário de uma forma muito mais legal nesse momento. E aí, realmente o livro fez tanto sucesso que veio a ideia de se continuar fazendo os santuários. Daí a gente passou para a Trindade, acho que foi o segundo, depois o Círio de Nazaré, que não é necessariamente um santuário, né, fala muito da festa do Círio, e eu sou de Belém do Pará, então para mim foi super especial ter feito esse livro, né, ter acompanhado a produção desse livro.
e a gente finalizou com a visita ao Papa. Então, assim, eu acho que é um projeto que, inclusive, eu acho que a gente ainda pode ter desdobramentos, né? Quando um texto vem de fora, mais especificamente como num projeto como esse, é muito interessante, porque os nossos personagens, eles ficam numa posição de observadores, né? Ou de construção de significado lúdico. E é um desafio muito interessante, tanto para os nossos criativos, de buscarmos, por meio desse texto que vem de fora, ressignificar os personagens nesse contexto específico, né? De maneira lúdica, clara. E eu vejo como um privilégio, né? A oportunidade de poder disseminar, difundir, pulverizar preceitos que são fundamentais para a sociedade. Fazer com que crianças possam se sentir integradas ao meio e à sociedade pelo olhar desses personagens. Isso é fundamental. Mas é mais profundo do que isso. Nós hoje, aqui dentro da estrutura, a gente busca promover essa transformação. Temos pessoas nessas condições, trabalhando aqui na estrutura, e é muito importante que tenhamos cada vez mais, né? Porque essa transformação precisa ser não só da porta para fora, no discurso, mas praticada dentro da estrutura para que essa transformação social ocorra de verdade. Isso é fundamental, né? Acho que é um momento muito bonito de ajuste. Eu acho que o que eu espero realmente é que eu tenho uma filha de 4 anos, que no futuro ela não sinta que isso precise ser uma luta, que seja naturalizado, que seja natural para ela conviver com crianças de todos os tipos, com todas as condições, e que isso seja normal, que isso não seja nem levantado como uma questão. É claro que é fácil falar muito e não dizer nada, né? O difícil é dizer pouco e falar muito, digamos, né? Dizer com bastante conteúdo. Eu acho que o desenvolvimento da história ele já exigia naturalmente ser curto, justamente porque o livro tem um tamanho X, né? A gente já tem uma ideia quantos caracteres eu vou ter que delimitar para poder caber dentro do projeto do livro, claro, né? Não vou fazer um livro de 500 páginas nesse caso, né? Então, naturalmente, esses elementos já obrigam você a falar curto. A gente procurou exatamente não exaltar uma fé confessional, mas, ao mesmo tempo, esta fé estava já implícita, né? Claro, se eu vou visitar o Santuário de Aparecida, vou visitar o Santuário do Pai Eterno, Círio de Nazaré, né? Ou vou a Roma para visitar o Papa Francisco, como foi feito também, né? Então, implicitamente já está a fé confessional, que é a nossa fé católica, né? E nós somos uma editora católica e não poderia ser diferente. E se tem uma coisa que tanto a editora Santuário quanto a Maurício de Souza Produções têm em comum, é nunca deixar de sonhar e tocar nos mais profundos sentimentos de bondade das pessoas. Eu acho que o Maurício ele é um grande sonhador. Ele é um grande sonhador. O Maurício ele tem muitas facetas e para minha geração é um privilégio poder acompanhar o Maurício no dia a dia, porque ele é muito presente aqui no dia a dia. É um privilégio porque eu entrei aqui com 20 anos, com 21 anos e cresci próximo dele como homem, como artista e como indivíduo social, por meio dos personagens dele e da busca dele de fazer com que essa estrutura seja uma grande família. Esses valores também foram transmitidos de maneira muito clara. E o Maurício, ele engloba muitas facetas dentro de um ser, um grande homem. Ele é um grande empreendedor, é um visionário, é um empresário, é um artista, é um pai, é um homem, mas acima de tudo ele é um grande sonhador, né? Porque para estar aqui por 60 anos, tendo passado por tantas crises,
econômicas e sociais, né, e políticas nesse país e ainda assim persistir e continuar sonhando aos 87 anos, quem na idade dele continua lutando e sonhando? É um grande sonhador. E descobri o que eu gostaria de fazer na minha vida fazendo Turma da Mônica. Essa é a minha história, basicamente, que é uma coisa bem interessante, porque eu comecei fazendo sempre desenhar. Toda criança desenha quando é pequena. E eu comecei a desenhar, fazer os personagens. E um dia eu mandei um personagem, uma história com um personagem meu para a Folhinha de São Paulo, que era o Maurício que fazia na época. E saiu num lugar chamado Futuro Artista. Mal sabia eu que aquele Flávio de 7 anos, dali a algum tempo, ia entrar e fazer Turma da Mônica profissionalmente. Isso aqui é um sonho, né? É um sonho para muita gente, para mim é o que me salva muitas vezes. Em momentos difíceis que eu passei, principalmente esse ano, o que me salvou é a Turma da Mônica. É ela que está ali, é ela que é a minha dedicação sempre, porque é um sonho trabalhar aqui. A fábula, a idade da fábula, do imaginativo, não acabou com a internet ou com a facilidade do celular, etc., dos videogames, etc. Aliás, é bom perguntar, por que o videogame atrai? Né? Por quê? Porque ele traz uma imaginação. De certa forma, ele traz uma fábula, né? Na sua forma própria desse meio, mas ele traz uma fábula, então por isso que atrai. Então, o que é que está escondido para trás? Exatamente o próprio ser da pessoa, no caso da criança, que é exatamente este fantástico, este imaginativo, né? E que eu estou usando a fábula como algo muito importante. Imagine transformar toda essa turminha aqui em histórias em quadrinhos. Todo o imaginário da devoção à rainha e padroeira do Brasil também é preocupação do Santuário Nacional para que chegue até as crianças de todo o Brasil. A esses pequenos damos o nome de devotos mirins. E nada melhor que conhecer de perto os bastidores de todo esse trabalho. Para isso eu fui até o 8º andar da Torre Brasília, no Santuário Nacional. É lá que a equipe da família dos devotos se dedica para atender essa demanda de pequenos leitores, que são devotos da padroeira do Brasil. Por aqui a Raquel pensa junto com uma grande equipe, detalhe por detalhe. O desenho libera para a criança o mundo da fantasia. Então a opção da história em quadrinhos é a opção que mais possibilita a criança uma melhor compreensão da mensagem, mas também possibilita a fantasia. Né? O desenho, ela abre outros horizontes. A gente, às vezes, fica muito firme. Se eu te falo um desenho de casa, você, na sua cabeça, já veio o desenho de uma casa. E para a criança, não. Se eu falo desenho uma casa, ela pode começar a pensar no sol, ela começa a pensar na árvore. Então, a criança pensa diferente da gente, ela tem uma fantasia diferente do adulto. O gênero da história em quadrinho, a leitura das revistas, de desenhos, sempre ajuda a criança na escola. Ajuda na alfabetização, sem dúvida, ajuda a melhorar. Uma criança que lê muito, ela vai escrever melhor. Mas ajuda, sobretudo, a criança a entender alguns contextos da vida. Então, lendo, a gente aprende muito sobre o mundo. Então, a revista Devotos Mirins, ela se preocupa em sempre ter conteúdos de cultura, sempre ter conteúdos de valores. Sempre a gente vai estar discutindo não só catequese, não só diversão, mas também o mundo, a sociedade, os valores, numa linguagem da criança. Para a revista ficar pronta, tem um processo que inclui reuniões de pauta, a mensagem principal e a secundária e que valores passar em cada número que chega nas mãos dos pequenos. Feito isso, parceiros roteiristas vão dar continuidade ao trabalho. Outra equipe em São Paulo vai dar o próximo passo e faz o roteiro das historinhas e o desenho final. Por lá, o Marcelo escreve e o Caio dá vida e cor à turminha.
A nossa equipe do Arquivo A também esteve por lá. Trabalhar para o público infantil é enriquecedor, porque a gente já tem uma bagagem, já tem uma história, e trabalhar nesse projeto específico, principalmente por ele ser evangelizador, traz uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo muito boa, porque a gente projeta tudo que a gente viveu, no meu caso, inclusive, a criação dos nossos filhos, dos meus filhos, e isso acaba levando para o trabalho, porque quando a gente começa a criar a história, vem toda uma história na mente, vem tudo que você viveu e todos os valores, exemplos que você passou, eu passei para os meus filhos, e de alguma forma a gente também passa isso para as histórias e acredita que isso possa ajudar os pais na criação dos seus filhos hoje. Começa da ideia da revista que é passada num briefing inicial pela coordenação do Santuário de Aparecida, pela Raquel, pelo Alan. Vem essa ideia de duas formas. Se a história contada é de catequese, ela já vem mais pronta e nós lapidamos e executamos. Se a matéria é de uma história temática, se é livre, vem uma ideia de roteiro passada pela coordenação e a partir daí a gente cria a ideia, né, formata a ideia, roteiriza e envia para aprovação da coordenação do santuário. Roteiriza ela numa sequência de início da história, de criar até dentro da fantasia, criar uma expectativa e tenta sempre terminar essa história com humor. A partir desse roteiro aprovado, eu mando para o Caio, que é o nosso parceiro de ilustração, e o Caio faz aí o desenho todo da história em RAF ainda, em preto e branco, né? E daí a gente envia esse material para ser aprovado pela coordenação, que vai fazer ali os ajustes, eventualmente uma cena ou outra, um diálogo ou outro, fazer uma adaptação final. Isso é devolvido para nós para finalização. Então esse material chega para mim, eu pego, organizo o arquivo para começar a fazer os RAFs, são feitos todos digitalmente, né? Faço o primeiro esboço já com a arte final, que é aquele traço mais limpo para mandar para o cliente. Quando chega lá no santuário, eles aprovam os desenhos ou pedem alguns ajustes ali. Depois esse material vem para mim novamente para fazer a cor e finalizar a revista, para mandar para o Marcelo aplicar os balões finais para fechar o arquivo para mandar para a gráfica. O personagem mais desafiador, sem dúvida, é o Tijolinho, né? Que é um personagem totalmente diferente dos outros. As crianças já são mais simples, embora a gente tenha que seguir rigorosamente ali o traço dos personagens, como são personagens já pré-existentes, né? Tem que manter a identidade que já é ali vista até mesmo no espaço devoto mirim, ali no santuário, né? Então a gente não pode fugir muito disso. Mas sem dúvida o Tijolinho, pelo formato dele, por ser um personagem totalmente lúdico, é o mais complicado, mas ao mesmo tempo mais satisfatório de se trabalhar e ter um resultado legal no final da produção da revista. O gibi é sucesso garantido nas mãos, mas também nas telas. Tem até gibi animado. A revista, o gibi, né, ele tem uma cultura, ele carrega uma cultura muito forte e a criança tem os seus ídolos. Podemos dizer que os personagens, quando a criança se identifica, eles são os primeiros ídolos da criança, os ídolos virtuais, né, vamos dizer assim. E a revista, tê-la em mão, eu acho que dá para a criança essa aproximação, essa proximidade com os seus primeiros ídolos. Então eu acredito que, por mais que tenhamos cada vez mais mídias digitais, eu acho fundamental, principalmente nessa fase, né, na infância mais tenra, a criança ter contato com a revista física, porque ela pega, ela sente, ela folheia, ela lê a história, ela entra na história, ela sonha junto, e eu acho isso fundamental.
E o resultado é que a revista ela continua sendo um sucesso. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio, então eu sei muito bem como é competir ali com as telas, né? Celular, televisão, tablet, enfim. E eu procuro fazer sempre um material que eu gostaria que minha filha recebesse. E eu acho que você ter a revista impressa ali, você vai conseguir sentar, o pai consegue sentar com seu filho, ler a história, fazer os passatempos ali que tem na revista, e isso a criança não vai ter tanto como uma tela na frente dela, seja celular, televisão, vai ser a interação entre ela e a tela. Então esse vínculo que a revista impressa, o papel cria entre o pai e o filho, acho que é o que mantém até hoje vivo aí essa cultura de você ler, de você ter um quadrinho na mão ali, ainda mais com um conteúdo bom, que também é uma coisa que está difícil de achar hoje, né? Você tem muita coisa ruim por aí que às vezes você nem sabe que seu filho está consumindo, principalmente na internet, né? Nas telas. Dá para ver que existe um grande propósito com os Devotos Mirins: criar futuros adultos para um mundo em transformação. E a família é a principal aliada. Quem recebe a revista de Aparecida e tem filhos, normalmente também pede para receber a revista Devotos Mirins. Esta importante equipe ajuda os pais a ensinar conceitos bonitos, como o respeito, afetos, compromisso, a fé, a esperança, a construção de valores que serão o alicerce para a vida. São futuros adultos que possam se relacionar melhor com o mundo. Os pais precisam entender de primeira mão que a gente não improvisa a educação dos filhos, a gente não improvisa a fé. Uma criança que tem fé, uma criança que tem conhecimento, uma criança que sabe o valor de estudar, uma criança que sabe o valor da família, uma criança que sabe o valor de ler, de entender. É uma criança que será um adulto com muito mais chances de sucesso. Então não dá para improvisar algumas coisas. Quando se tornar um adulto e não aprendeu tudo isso, a gente não vai ter o adulto que a gente quer. Então eu reforço sempre que é importante os pais levarem aos seus filhos aquilo que eles querem. Então, olha, eu quero que meu filho seja uma pessoa de fé e com bons valores. Eu preciso dar alimento para isso. E o projeto Devotos Mirins, ele é um projeto do Santuário Nacional a pedido das famílias. Então, as famílias que têm esse intuito de ter filhos felizes de verdade, são famílias que cadastraram seus filhos e que pediram ao santuário esse projeto. Então, a gente está entregando uma ajuda às famílias. Eu sempre falo que o projeto Devotos Mirins está aí para ajudar a família na educação da criança. As histórias em quadrinhos, com certeza, foram ferramentas importantes no passado, mas continuam sendo no mundo de hoje. Dá para educar, catequizar, evangelizar, ensinar e ajudar as nossas crianças a abraçar o mundo diverso. Isso me faz lembrar que fica aqui, guardado na minha memória, palavras do Padre Ferdinando. Para isso, a gente volta à Editora Santuário. Uma reflexão bem-vinda aos nossos tempos. Eu estar com o livro na mão ou estar com o celular na mão, a diferença é muito grande. Eu tenho o livro físico, eu tenho afeto, eu tenho intimidade. O algoritmo, ele cria uma frieza. Ele comunica, tem toda a sua agilidade, sua expertise, mas ele é frio. Não sei se você concorda, mas ele é frio, né? O livro, não. Ele é presença, ele é afeto, né? Não é porque eu trabalho na editora, mas eu, para ler, eu prefiro o livro, entendeu? Eu gosto de rabiscar. A hora que eu preciso retomar uma ideia, eu vou buscar no livro. A internet é muito fluida, ela passa como que fosse algo que está evaporando assim e vai embora. Tem toda a sua riqueza aí, né? E hoje é impossível viver sem. Não estou dizendo nada contra isto.
E os nossos devotos mirins nos mostram que todos somos seres humanos que vivem em relação com os outros e relação com Deus. Sobretudo, a relação dela com o mundo, né? Então, a criança ela pode aprender muito bem em português, matemática e nem sempre tem uma boa relação na escola. Então, a revista também possibilita a criança experimentar dificuldades ou facilidades na escola para poder resolver também essas questões de relacionamento, né? E que bonitas são as palavras da Raquel. Me fazem querer voltar, como você que nos assiste, para um ponto que foi inicial em nosso programa. Saindo do santuário e voltando para o universo amplo dos quadrinhos, deixo algumas perguntas no ar. Teria sido os quadrinhos um fator de transformação na vida daqueles que passaram por esse programa, como o Valdomiro, o Eliabe, o Fabrício, os profissionais da Maurício de Souza Produções, Padre Ferdinando e o pessoal da editora Santuário, a competente turma que faz os devotos mirim chegar às mãos de milhares de crianças pelo Brasil? Será que deveriam ser como as crianças? Com o coração puro que é tão natural para todas elas, Cristo habitaria em todos nós mais facilmente? E se Cristo habitar, como conseguiríamos construir melhor a nossa própria história? Na página da minha vida e da sua, que o bem sempre prevaleça e vença o mal, assim como acontece na maioria das histórias em quadrinhos. A gente sabe que o mundo mudou muito desde que os quadrinhos foram criados. Muitos jogos foram inventados, a tecnologia avançou para entreter melhor as pessoas, mas uma coisa fica no imaginário da maioria das pessoas: os quadrinhos sempre vão estar no coração da gente. O Arquivo A de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.